Quero lembrar dos nossos canais de comunicação, os nossos números de telefone que já estão disponíveis para a sua participação ao vivo e também o nosso WhatsApp, o 981 16 35 29, que é um canal efetivo por onde você envia a sua fotografia, o seu flagrante, sugestão de reportagem e que diariamente é uma ferramenta de interação entre você, nosso telespectador, e a nossa equipe de produção. Vamos começar o programa de hoje destacando aquilo que é notícia aí na sua comunidade, a reclamação dos moradores. Pois onde tem uma comunidade e há uma reclamação, a equipe de reportagens do Agora também está lá. Márcia Lasmar. Amaral, ontem a gente começou o programa eu fazendo uma pergunta para você e o Amaral, todas as tardes, ele sai para fazer reportagem aqui para o nosso Jornal em Tempo, né? Amaral, como é que é quando você entra numa rua que está cheio de buraco, com toda aquela infraestrutura precária, como a gente vai trazer, por exemplo, agora na Cidade de Deus, na Rua Flamengo? É uma infraestrutura precária que os moradores têm que conviver todos os dias. E aí eu te pergunto, como é que é você passando só para fazer a matéria e sabendo que vai voltar depois aqui para a TV e que vai encontrar uma rua mais organizada? Como é que é para ti isso? É uma experiência, a gente sempre se surpreende, né? É inacreditável. Embora saibamos que existe o problema da infraestrutura, embora saibamos que existem ruas que estão em condições precárias, a gente sempre surpreende ao encontrar condições ainda piores. E sabe o que nos deixa mais incomodados, respondendo especificamente a sua pergunta, Márcia Lasmar? É saber que ao sair daquele local, as famílias vão continuar convivendo com o problema. E aí eu queria destacar, antes de você chamar a reportagem, uma frase que eu ouvi de seu Chico hoje de manhã. Seu Chico estava aqui na TV, você sabe que ele é um idoso que tem uma longa experiência, principalmente na área de infraestrutura e construção, você sabe disso. Por muito tempo dirigiu caminhões, fazendo trabalho de asfaltamento, terraplanagem, e ele dizia o seguinte para mim: eu não entendo por que hoje as equipes estão paradas com esse sol bonito, tão bom para trabalhar, e as equipes não trabalham. Vão esperar o inverno chegar para parar todo mundo de vez e aí ter uma desculpa? E aí eu fico pensando, respondendo a sua pergunta. Quem sofre é quem todos os dias passa pelo meio da buraqueira. É quem todos os dias tem que caminhar no meio do mato. É quem todos os dias sabe que aquele cenário só tende a piorar. E o pior de tudo não é isso, não é essa sensação de acreditar que aquilo vai piorar. Mas sabe o que é pior, Márcia Lasmar? É a falta de esperança, de não saber quando aquilo efetivamente vai mudar. É o cansaço da espera. E é isso que a gente vai mostrar, o drama dessas pessoas que moram na Rua Flamengo, no Cidade de Deus. Coloca na tela. A casa está com a placa de venda há quase 3 anos. O imóvel é de Dona Creuza, que não aguenta mais conviver com as dificuldades por conta da falta de infraestrutura do bairro. Eu estou quase perdendo a esperança. Estou esperando ainda por esse ano ainda. Eu digo daqui até o fim do ano. Se nada se tiver feito, ninguém cuidar da gente, é o jeito de se ir embora daqui para um aluguel, porque não tenho condição de esperar o inverno aqui sem poder andar nem para... Não tem uma melhora para nós, nada. As marcas no joelho mostram a realidade de quem mora na Rua Flamengo. Aqui não existe saneamento básico, iluminação pública e muito menos policiamento. Mas segundo os moradores, o IPTU chega todo ano. A minha casa é 6 por 12. E eu estou pagando IPTU de 1.900. Então eu não tenho luz, eu não tenho água, a rua é um lixaral. Como é que eu vou pagar IPTU? Andar aqui na Rua Flamengo é bastante complicado. Para subir tem que ter preparo físico, porque é obstáculo a cada passo. E essa situação já está há mais de 18 anos. No mapa da prefeitura está como concluída, mas nunca foi concluída essa rua. Além do mato, o que preocupa os moradores é a quantidade de lixo. O carro coletor não desce mais a rua. Quando chove é pior ainda, porque as ruas, o pessoal joga lixo, o lixo que está ali na esquina todo desce, sacolas e sacolas de lixo. Para frente da nossa casa a gente tem que ir tirando, isso é muito difícil. A esperança por dias melhores é o que muitos por aqui continuam tendo. Pobre tem que viver como Deus quer, né? E eu, pelo menos, para ir ali no São Jorge, eu tenho que pagar gente para vir deixar aqui, porque eu não posso levar. Eu posso trazer. Olha, a Dona Creuza, né, que foi a personagem que abriu aí essa reportagem, vem dizendo que está cansada.
está sem esperanças. A dona Creuza é aposentada, viu de tudo nessa vida, porque tem experiência que a idade e o tempo lhe dá, e ela já diz que está cansada. Aí a gente lembra aí do seu Chico também, Amaral, que estava conversando com você ali, conversou rapidamente comigo, uma pessoa que tem experiência, acostumado com obra, acostumado com construção e se pergunta, gente, a gente passou o primeiro semestre inteiro de 2015 justificando que as obras não poderiam acontecer por causa da chuva e na expectativa de que esse segundo semestre, máquinas, mão de obra, areia, seixo, carradas de materiais fossem para as ruas para poder fazer essas obras e trazer qualidade de vida para essas pessoas. Mas infelizmente a gente vê isso, um vazio. Uma cidade, ruas que estão abandonadas, largadas à própria sorte e as pessoas que moram nessas casas, que ficam nessas ruas, tristes e desesperançosas. É uma situação complicada e a gente destaca essa situação com lamentos. É essa que é a realidade. Porque ao contrário do que você pensa, do que as pessoas podem dizer, a gente que mora em locais que de repente a rua está organizada, a gente quer que a cidade toda fique legal. Que a gente que o Amaral Augusto, quando vai fazer as reportagens, chegue a uma rua lá no Cidade de Deus, lá no Nova Cidade, em qualquer lugar, e que encontre a rua trafegável, boa para se passar, para que a gente pare de fazer matéria de infraestrutura. Acho que essa é a nossa esperança. Que a gente consiga trazer aqui boas notícias e prestação de contas. É isso que a gente espera, Amaral. Marcela Asmar, não é a primeira vez que a equipe de reportagens do programa Agora vai até a Rua Flamengo. E eu gostaria de destacar isso porque, desde que estou na apresentação do programa e desde essa mudança, nós já estamos na segunda administração municipal em que eu observo os problemas na Rua Flamengo, no Cidade de Deus. Na primeira administração, a equipe esteve lá. A repórter Roberta Cunha esteve lá. Roberta nem está mais na emissora, mas esteve na Rua Flamengo mostrando a mesma problemática. Aliás, faço aqui uma ressalva, porque dentre tantos problemas, um me parece foi resolvido, que era a falta de abastecimento de água. Resolveu-se o problema porque a gente não ouve os moradores falando mais de falta d'água na Rua Flamengo. No entanto, os outros estão ainda pior. Estão cada vez piorando mais, a ponto de tirar a esperança de uma moradora e de fazê-la desistir. Porque, olha, a pessoa para se manter numa situação como essa por tanto tempo, e daí eu já vou colocando pelo menos uns 5 anos, para ela se manter nessa situação por tanto tempo, é porque ela quer estar ali. Ela quer, aquilo ali, ela faz daquele lugar o lar dela. E o que ela quer e exige do poder público é um retorno de benefício por meio dos impostos que ela paga. A moradora traz para a gente ali a ideia do IPTU e do retorno desse imposto na forma de benefício. E isso não acontece. Fico me perguntando quantos invernos ou quantos períodos de verão amazônico nós vamos ter que ter aqui repetidos para que se resolva o problema da Rua Flamengo, que nem gostaria de chamar de rua, porque ainda é, infelizmente, um caminho improvisado no meio do mato. O repórter disse para a gente aqui na passagem dele que é preciso ter preparo físico, né, para andar na Rua Flamengo. Resgata lá, Cristiano Loureiro. Resgata lá o que disse o nosso repórter, que é importante o que ele falou. É importante o que ele falou dentro de uma das cláusulas mais importantes da nossa Constituição. Aquilo que norteia a tomada de decisão, as leis do nosso país. Então, o que ele diz é interessante mesmo. Por isso que eu queria repetir o que diz aqui o repórter. Coloca aí para mim. Coloca aí para mim a passagem do repórter. Andar aqui na Rua Flamengo é bastante complicado. Para subir tem que ter preparo físico, porque é obstáculo a cada passo. E essa situação já está há mais de 18 anos. Aí, segura o Diego Cativo aí. Deixa ele na tela. Para subir é preciso ter preparo físico. Isso aqui é a cidade da Olimpíada. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos falar sobre isso. Para subir tem que ter preparo físico de atleta. O repórter mesmo desistiu, né? Ele parou ali no meio do caminho, preferiu encerrar a passagem dele ali, porque necessita de realmente muito preparo físico. Obstáculo é o que mais tem.
E cada um desses obstáculos tira desses moradores da Rua Flamengo o direito de ir e vir. Tem gente que desiste, por exemplo, tem idoso que desiste de participar de uma atividade no clube de mães ali do Cidade de Deus, porque sabe que vai enfrentar obstáculos, né? Tem estudante que falta aula porque fica desmotivado em dia de chuva, por exemplo, a descer um ladeirão desse, um caminho improvisado no meio do mato. Estamos falando de prejuízos. E aí vocês podem dizer assim, poxa, Amaral, mas parece algo tão simples de resolver. Eu diria para você, é simples de resolver quando se tem força de vontade e se quer resolver. E não adianta dizer e colocar aqui um monte de desculpa que está trabalhando na rua adjacente, na rua subgerente. Não tem que ter essa conversa. O momento é para trabalhar nos locais onde há realmente grande necessidade. E deixa rolar a imagem aí, Cristiano Loureiro. Deixa rolar a imagem aí, porque se isso aqui não é uma necessidade, eu vou dizer uma coisa, olha, eu quero ver algo pior. Essa é a Rua Flamengo. 5 anos atrás o programa Agora mostrou essa rua aqui. Estamos mostrando mais uma vez a precariedade da prestação do serviço público de infraestrutura. E eu quero ver se daqui a 10 anos, quando a Rua Flamengo já tiver com os seus 28 anos, ela vai estar diferente. Porque não é possível. Faz aniversário a Rua Flamengo. Está completando 18 anos. E é 18 anos que os moradores estão nesse período convivendo com essa falta de respeito. Olha o que faz a moradora. Exibe ali o carnê do IPTU dizendo, eu não admito pagar o meu imposto e de maneira nenhuma ter isso retornando como serviço, como benefício, porque não retorna mesmo. Está aí, ó. Essa imagem é a imagem de mais uma rua no Cidade de Deus que a gente mostra aqui, Marcela Asmar. Amaral, a Semif respondeu, como você muito bem já mencionou aí, fala um monte de ruas que está tendo trabalho, mas a Rua Flamengo, a Rua Santos e a Rua Fluminense, que são ali adjacentes à Rua Flamengo, a Semif nem sequer sabe a gravidade da situação, porque diz aqui pra gente que vai mandar uma equipe lá para poder fazer um levantamento aí das necessidades e dos serviços que serão programados para o próximo dia. Tem 5 anos, como você muito bem o disse, que foi realizada a primeira denúncia da Rua Flamengo. E tem 5 anos que os moradores esperam pelo menos uma visita e ninguém chega, porque a Semif diz aqui que não sabe nem sequer quais são os problemas que acontecem lá. E a Semusp disse que vai enviar um fiscal às equipes para poder resolver o problema do lixo. Essa é a realidade. Aí eu digo para a moradora que mostrou o carnê de IPTU, pensa que é só esse o imposto que você paga? Não, não é só esse o imposto que nós pagamos também. O IPTU é só um dos impostos que nós recolhemos todos os dias, todas as semanas, todos os meses. São impostos municipais, estaduais e federais que a gente recolhe esperando que venha uma cota para cá, para a cidade, para poder resolver o problema dessa infraestrutura e, infelizmente, esse é o resultado, não se resolve nada, Amaral. Sabe, Marcela Asmar, quando você faz esse comparativo aqui, me vem uma questão na cabeça. Sabe qual é? Por exemplo, no momento em que a Semusp, que é a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, que traz para a gente uma resposta e diz o seguinte, vamos mandar um fiscal até o local, verificar a demanda, daí por diante, sabe o que o fiscal faz, Márcia? Ele chega lá, ele vê que tem lixo, aí ele anota. Aí quando ele chega na base de trabalho dele, ele cria uma solicitação. Essa solicitação vai gerar uma ordem de serviço. Aí essa ordem de serviço vai para a empresa que é a responsável por retirar todo esse lixo lá do local. Só que a empresa já tem lá centenas de ordens de serviço. E aí aquela é mais uma. Ela não vai ficar aqui em cima, ela vai lá para baixo, correto? Tem uma lista de espera. Eu fico imaginando que o pagamento dos impostos também poderia ser assim. Né? Que no momento em que você recebesse o carnê do seu IPTU, você avaliasse o valor e tivesse ali um prazo para, por exemplo, contestar. Não é que seria bom? Isso é democracia. Você receberia ali o valor, por exemplo, estar em uma rua como essa, como a Rua Flamengo. Você recebe o carnê do IPTU e aí você tem um prazo de 30 dias para contestar aquele valor. E aí, em 30 dias, você faz uma foto da rua, uma foto da sua casa, anexa ali naquele... que igual você faz na hora de recorrer a uma multa de trânsito e dá entrada na prefeitura. Enquanto isso, no momento em que você dá entrada para fazer uma revisão no valor do seu IPTU, suspende-se o pagamento do imposto. Não quer trabalhar com burocracia? Pois então que a burocracia seja uma via de mão dupla.
porque aí a moradora iria contestar o pagamento de um imposto em condições absurdas. Porque é desleal fazer uma cobrança de IPTU para quem mora em uma rua que sequer pode se chamar de rua. Aí no momento, Marcela Asmar, em que ela fizesse lá a contestação dela, entrasse lá com o processo, suspendia o pagamento do IPTU. Aí eu queria ver se não ia ter agilidade dentro do processo de servidão pública para agilizar a prestação de serviços como esse aqui de infraestrutura básica para dar valor, para que o morador pudesse realmente justificar pagar o imposto dele. Só que isso não acontece. Não é verdade? Não acontece. Infelizmente, a burocracia trava de um lado, mas na hora de cobrar os impostos é uma facilidade enorme. E ai da moradora que não faça a contribuição dela e que não pague os impostos. Ai da moradora, Amaral. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Tem que pagar imposto, a gente não pode reclamar. E quando reclama, ainda acha que a gente está errado. Então, tem que falar sim. A gente tem que reclamar sim. Tem que dizer que não está justo e tem que dizer que não está certo, porque não é justo a gente pagar os impostos e ver resultados como estes aqui. Se todos os impostos que a gente pagasse fossem convergidos ali para uma rua legal, para uma sarjeta legal, para um saneamento básico, aí ia ser demais, mas infelizmente não é ainda. E tem mais. Quantas vezes tiver o problema da Rua Flamengo, na Rua Santos, na Rua Fluminense, serão as vezes que nós mandaremos repórteres para lá para trazer resultado para a gente. São 11 horas e 19 minutos. Amaral Augusto, Manacapuru passou por um aperreio, né? A polícia desocupou uma grande área de invasão lá, não foi isso? Exatamente. Ontem nós começamos a mostrar a situação aqui. Nosso repórter falou por telefone, trazendo as primeiras informações e hoje você vai ver como é que foi a ação policial, a mandado da Justiça para reintegrar uma área particular no quilômetro 84 da M070, a rodovia Manuel Urbano que liga Manaus a Manacapuru. Reportagem na tela. As negociações começaram cedo. Às 6 horas da manhã, 125 policiais da Rocan, tropa de choque, cavalaria e canil estavam na comunidade. Ela recebeu o nome de Leão de Judá. As famílias tiveram que sair da área e levavam o que dava. Alguns ficaram ali mesmo na rua. Todo o povo e nós que estamos aqui, nós recebemos absolutamente nada a não ser uma cesta básica. Agora tu imagina, mãe, pai de família que está aqui dentro, sofrendo, não tendo canto onde morar. A reintegração de posse foi em cumprimento a uma ordem judicial. A área fica no quilômetro 82 da rodovia Manuel Urbano, em Manacapuru. Idosos, jovens e até crianças estavam no local. Nós fomos abordados pelas polícias, eles saíram soltando aquelas balas, aí não queriam saber se tinha criança, se tinha idoso, não tinha nada. Foi horrível. O cenário ficou assim, de destruição. Segundo a polícia, a área é privada. Os invasores já estavam aqui há pelo menos 3 meses. No momento da reintegração de posse, 600 famílias estavam no local. O terreno pertence a 3 empresários que prestam serviço a madeireiras. Tivemos que usar um pouco da força para poder a gente estabelecer a ordem, né? Porque eles estavam com artefatos aí manuais, alguns com flechas. Teve policiais que foram alvejados com essas flechas. Dona Lenilza diz que invadiu o terreno porque a casa dela foi alagada durante a cheia. Desempregada, ela ficou sem condições de pagar aluguel. Muitos de nós que estamos aqui não temos casa, porque nossa casa foi destruída pela enchente, não temos mais as minhas coisas que eu trouxe para cá, como muita gente trouxe, estão sendo destruídas, a maior parte foi roubada pelo povo. Tratores foram usados para demolir os barracos. E os invasores prometeram retornar. Nós vamos de novo lutar pelo nosso direito. Nós vamos lutar juntos e não vamos arregar. De acordo com a Polícia Militar, 4 pessoas foram detidas porque tentaram impedir a reintegração. Eles foram levados à delegacia do município. E, além disso, armas foram apreendidas. É uma situação complicada e de confronto que coloca a Polícia Militar de frente com a população que precisa de moradia. Quero destacar aqui que não são todos que precisam. Afinal de contas, eles estavam em algum lugar antes de se deslocar para uma área como essa. Mas são levados, volto a dizer, são enganados. A verdade é, são enganados por pessoas que têm
nessas invasões um interesse muito maior. Lideranças que fazem da ocupação irregular de terra um comércio milionário que já movimentou muito dinheiro na capital e que agora, por conta da Ponte Rio Negro, duplicação da rodovia M070, vem ganhando a região metropolitana. Passou por isso Iranduba, agora está passando Manacapuru. E não é a única invasão que tem Manacapuru, não. Eu mesmo conheço outras que estão se consolidando na cidade de Manacapuru, infelizmente. No momento em que se multiplica uma invasão como essa, Márcia Lasmar, também a gente tem em evidência uma falha muito grande, uma falha do poder público. A prefeitura precisa cuidar disso. A prefeitura precisa agir de maneira preventiva. Isso é um dano enorme para a cidade. O problema é que os gestores públicos, os políticos, ainda têm a mentalidade antiga de que quanto mais gente, melhor. De fazer, por exemplo, de uma área como essa, um curral eleitoral. E não se preocupa, por exemplo, com o fato de que a cidade não vai dar conta dessa demanda. Não vai ter escola para todo mundo, não vai ter posto de saúde para todo mundo, não vai ter como atender a população. E aí mantém essas pessoas em uma vida miserável. É um problema generalizado e que também é caso de polícia, porque enquanto tem mãe de família chorando, enquanto tem criança desesperada, também tem líder de invasão rindo um bocado, porque ganhou dinheiro nesses 3 meses e não foi pouco não. E digo mais, duvido se estava aqui para ver esses barracos sendo derrubados, porque não estava, mas disso eu tenho certeza. Amaral, a gente vê essas madeiras todas aí, todos esses barracos que foram construídos, foi dinheiro dessas pessoas que já não tinham nada. Sabe Deus o que foi que elas fizeram para poder comprar esses azimbres, esses pedaços de madeira para poder fazer um barraco. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Que direito? Como é que o invasor entra no terreno privado, um terreno particular, com propriedade regular, porque senão o juiz não tinha autorizado a desapropriação e reclama, vamos lutar pelo nosso direito? Infelizmente, nesse terreno não tem direito. Você não tem direito, você não tem o direito de invadir a propriedade de uma pessoa e assumir a posse de um imóvel que não é seu. Isso não é direito, isso é rebeldia. E quem é rebelde não tem direito, infelizmente. Agora, que o Amaral Augusto muito bem o disse, uma coisa interessante, importante para ser mencionada aqui, se você não tem onde morar, se você não tem casa, cobre do poder público, esse é seu direito. Esse é seu direito. Ir ao poder público e cobrar por programas de moradia para você ter onde morar e onde viver, principalmente nessa época de cheia, que nós exaustivamente falamos aqui, que já faz tempo que cheia não é um evento imprevisível, é um evento previsível. E por causa disso, precisa que os poderes públicos tomem providências antecipadas, antes que pessoas como esta que veio aqui dizer que a casa foi alagada e que as poucas coisas que restaram da cheia foram destruídas agora nessa reintegração de posse. Esse é o seu direito, cobrar do poder público programas de moradia. Agora, invadir um terreno de 3 proprietários privados para dizer que você tem direito à propriedade dos outros, isso não é direito. Infelizmente, isso não é direito, né? Então, reclame sim, reclame o seu direito para o poder público. Não reclame o seu direito querendo tirar o direito dos outros, Amaral. Mas eu sofro, Márcia Lasmar, toda vez que vejo essa imagem, sabe? E já vi muito. Desde o início da minha carreira que eu acompanho esse tipo de situação e vejo barracos sendo destruídos, crianças chorando, mãe de família desesperada. É triste observar que esse cenário, sabe, continua se repetindo e ninguém toma providências. 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente teve uma medida urgente de polícia aqui na capital amazonense que levou para a cadeia 3 das principais lideranças de invasão em Manaus e a gente teve um resultado disso. Porque pelo menos durante 3 anos consecutivos estancou-se o problema das invasões de terra. Agora voltou tudo de novo. E o problema maior é porque há interesse político no meio. Há pessoas com interesse político em manter o povo miserável em aglomerados como esse, de miséria plena, de pobreza extrema, porque dessa maneira eles se dão bem. Isso tem que acabar. Essa cena tem que acabar. E é preciso que a polícia tome conta disso, estancando de vez o problema, prendendo, colocando atrás das grades as lideranças
que continua enganando gente de boa vontade, gente que tem esperança em ter uma casa própria. Vamos em frente com o programa da comunidade. A gente sai de Manacapuru e vamos para Parintins, no Baixo Amazonas, trazer destaque de polícia. Aliás, esse é um problema sério, Márcia Lasmar, um problema sério que o Tadeu conta pra gente. É um caso de estupro envolvendo pessoas da mesma família. Pois é, Amaral, um homem foi preso acusado de agredir e estuprar 3 irmãos e agrediu o avô também. Olha só a doença. Olha só o absurdo dessa história que a gente traz para você e que o Tadeu de Souza vai explicar vindo lá da ilha, lá de Parintins. É uma indignação. A gente se indigna com esse tipo de notícia e o Tadeu de Souza vai explicar pra gente. Olá, Tadeu. Alô, Márcia, alô, Amaral, alô, amigos do Agora. Hoje o nosso destaque policial traz um caso que chocou a opinião pública aqui em Parintins. Amaral, este elemento, coloque aqui na tela, que foi preso na tarde de ontem. Ele foi preso porque ele espancou o avô dele, senhor de mais de 70 anos. Mas, quando menor de idade, ele é acusado de 3 estupros. Ele estuprou os próprios irmãos. Vamos conferir a matéria na tela do Agora. Este homem é Igor dos Santos Picanço, tem 18 anos de idade e foi apresentado na 3ª Delegacia Interativa de Polícia da cidade de Parintins após espancar o avô. Segundo informações da Polícia Civil, ele é usuário de drogas e teria agredido o idoso após uma discussão entre os dois. Igor Picanço, quando menor de idade, teve 3 passagens na delegacia, todas por estupro. Na época, o jovem ficou um período internado e depois ganhou liberdade. Um dos estupros que ele cometeu foi contra o próprio irmão. O irmão, na época, tinha 10 anos de idade. E ele confessa, ele é uma pessoa assim muito fria. Ele relata toda essa situação, entendeu? E agora, já maior de idade, com 18 anos, ele comete esse crime, né, contra o idoso. A polícia também investiga o outro caso de estupro que teria sido cometido pelo jovem, que deve baixar hoje para a unidade prisional de Parintins. Lamentável, Amaral, uma situação dessa. Este rapaz, que já deve baixar hoje, ser encaminhado hoje para a unidade prisional de Parintins, tem nas costas esses crimes todos e foi preso porque agrediu o avô. Estava em liberdade depois de ter cometido 3 estupros contra os próprios irmãos. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza. Informação que nos traz a equipe da TV em Tempo em Parintins, destacando aqui a prisão de um homem de 18 anos que, quando menor, já cometia ilícitos. E sabe qual a origem de todos esses crimes? O tráfico de drogas. O tráfico de drogas. Ele é viciado em drogas. E ao consumir entorpecentes, se via ainda mais corajoso, entre aspas, para cometer esse tipo de crime. Só que agora a coisa mudou de rumo. Infelizmente, mudou de rumo, ele não foi reabilitado, cumpriu medidas socioeducativas, quando menor não adiantou nada e aí voltou a ser preso, dessa vez por agredir a um idoso. Vai cumprir agora a pena na unidade prisional de Parintins. Você que nos acompanha aí na ilha, obrigado pela audiência. Você nos acompanha, aliás, pelo canal 22 e a TV em Tempo em Parintins. Daqui a pouco tem Agora Parintins, no comando do Tadeu de Souza e a equipe dele. Fique ligado com a gente, aliás, se ligue no que traz Márcia Lasmar na tela do programa da comunidade. A dica é importante, solta aí. Amaral, eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Regina. Eu trabalho muito tempo de pé e comecei a sentir dor, peso nas minhas pernas por causa das varizes. Foi quando eu vi a propaganda de varicel na TV. Comecei a fazer uso dos comprimidos e do creme e hoje eu não sinto mais nada. Eu não tenho mais aquela sensação de dor, de peso e o meu intestino está funcionando bem. Viu só? Para combater as dores das pernas, sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto, varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. 11h33. Você vai ver já já, depois do intervalo, cenas de bang bang no Cidade de Deus, zona norte da capital, que deixaram uma pessoa ferida. Observe nas imagens. Olha só como é que ficaram esses 2 veículos envolvidos em um tiroteio no meio da rua.
Quem ia passando ficou desesperado porque ela era bala para todo lado. E essa aqui é uma das vítimas desse tiroteio que a gente traz em detalhes já depois do intervalo no Agora, o programa da sua comunidade. Obrigado pela audiência. Até já.